Então, por que é que será que a maioria das pessoas tem tanto medo em logaritmo? Por que é que as questões de logaritmo são consideradas questões difíceis? Pelo seguinte, porque a maioria das pessoas tem medo de letras. Então, para você atingir 847 pontos em matemática no Enem, você tem que aprender, por exemplo, trigonometria. Aí aparece lá 100, seno de alfa, né? SN 100 de alfa. E aí você já fica com medo. Caramba, o que é isso? Tanto o seno, como o cosseno, como a tangente, como o log, que é logaritmo, eles são operadores matemáticos e você tem que aprender a lidar com eles para você atingir os 847 pontos em matemática. Marlos Menezes por aqui e hoje a gente vai falar sobre logaritmo. Olha só, logaritmo é uma coisa que pode ser que deixe você muito nervoso e desconfortável. Deixa eu falar, se você quiser atingir os 847 pontos em matemática no Enem, você tem que enfrentar esse seu medo, você tem que enfrentar o logaritmo. E você vai perceber que ao fazer questões, você vai perceber que o logaritmo não é assim tão difícil, não é tão complexo. A quantidade de regras, de ferramentas que você tem que utilizar na prova do Enem, que envolvem logaritmos, são relativamente pequenas. Então, por que é que será que a maioria das pessoas tem tanto medo em logaritmo? Por que é que as questões de logaritmo são consideradas questões difíceis? Pelo seguinte, porque a maioria das pessoas tem medo de letras. Então, para você atingir 847 pontos em matemática no Enem, você tem que aprender, por exemplo, trigonometria. Aí aparece lá 100, seno de alfa, né? SN 100 de alfa. E aí você já fica com medo. Caramba, o que é isso? Tanto o seno, como o cosseno, como a tangente, como o log, que é logaritmo, eles são operadores matemáticos e você tem que aprender a lidar com eles para você atingir os 847 pontos em matemática. Agora, o que eu proponho a você é que faça de uma maneira diferente. Que você não saia atacando a teoria, tentando entender tudo para depois aplicar. Não. Entenda por meio de exercícios. Comece a fazer os exercícios e vá aprendendo como funcionam as regras dos logaritmos. Porque senão vai acontecer de você estudar mais do que você realmente precisa para atingir os 847 pontos em matemática do Enem. Tudo bem? Então eu separei questõezinhas aqui, como sempre, para a gente conversar, trabalhar juntos, mas eu não quero que você fique com medo, certo? Então vamos lá. Vamos para uma questãozinha aqui, ó. Essa questão caiu no Enem 2019, segunda aplicação. Né? A questão 153. Então vamos lá. Vamos dar uma lida. Mas como é que eu dou uma lida na questão? Não posso esquecer, né? Primeiro lugar, primeiro ponto que eu tenho que trabalhar é o comando. Eita, comando não. Comando da questão. Né? Então o que me diz o comando da questão? A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, então olha só, a partir do momento, atenção, em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo, em dia, ela alcançará a sua altura máxima? Então atenção, olha só, eu quero saber em quanto tempo ela vai alcançar a altura máxima, mas muito cuidado, atenção ao comando, por isso que eu digo que você tem que esmiuçar o comando. Cada detalhe aqui é importante. Olha só, a partir do momento em que a planta é colocada à venda. Então, ela não vai ser, eu não vou contar esse tempo até ela atingir a altura máxima do zero, desde quando ela foi plantada, ou sei lá, ou desde que o cara entrou na loja. Não, o tempo ele vai ser contado a partir do momento que foi colocado à venda, certo? Até atingir a altura máxima. Beleza. Então, continuando aqui agora. O segundo passo, ele seria o quê? O segundo passo seria a associação. Só que por que eu não tenho associação aqui? Simplesmente porque não tem nada para associar diretamente. Lógico que se você tiver um pouco de expertise, você já vai poder associar algo que aparece aqui no meio da questão. O que aparece aqui no meio da questão? É isso daqui, ó. Fórmula.
tá? Tem uma fórmula aqui, H é igual a 5 vezes log de T mais 1 na base 2, certo? Beleza. Então, eu já dei uma olhada aqui, não tenho o que eu associar claramente. Eu poderia associar a fórmula, mas se eu não tivesse visto, eu tenho que ir direto para o terceiro passo. E o terceiro passo é justamente a tradução. Então vamos lá, vamos trabalhar essa tradução aí, ó. Vem comigo aqui, ó. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros. Opa, saiu meio errado aqui. 30 centímetros de altura. Atenção às unidades, né? Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo. A partir do momento em que a planta brota, olha só isso aqui, ó. A partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é H vezes 5 log de T mais 1 na base 2, em que T é o tempo contado em dia e H é a altura da planta em centímetro. Certo? Olha só. Essa fórmula que esse jardineiro matemático deduziu, ela vai calcular o tempo para ela atingir a altura máxima desde que ela é plantada, né? Desde que o momento em que a planta brota do solo, ou seja, desde o momento que ela nasce. Só que ele não quer isso, ele quer saber em quanto tempo ela vai chegar à altura máxima desde o momento que ela colocou à venda. Então, olha só, primeiro ponto que eu tenho que fazer, eu tenho que entender o seguinte, ó. Deixa eu fazer uma linha do tempo aqui para você entender melhor isso daqui, ó. Primeiro eu tenho que entender a questão. Muitas das questões, o problema não está no logaritmo, está no entendimento. Então, olha aqui, se eu fizer uma linha do tempo, eu vou ter aqui quando ela brota do solo, ó. Ela brota. Depois, ela é colocada à venda. E depois ela atinge a altura máxima. Então, o que eu tenho que fazer para calcular, para entender, para resolver essa questão? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer o tempo. Olha só, eu tenho que pegar o tempo desde que ela brota até ela chegar à altura máxima, né? É isso que o problema vai me dar. Se eu calcular, se eu for pegar esses 40 centímetros e colocar na fórmula, o tempo que eu vou encontrar é o quê? A partir do momento em que a planta brota. Só que não é isso que ele está me pedindo. O tempo não é esse que ele quer. Ele quer esse tempo daqui, ó. Vou botar de vermelho o que ele quer, tá? É isso aqui o que ele quer, ó. Desde que é colocada à venda até a altura máxima. Então, olha só. O tempo, desde que ela brota até que ela é colocada à venda, se eu subtrair esse menos, ó, desde que brota até a altura máxima, menos desde que brota até colocada à venda, essa subtração aqui, se eu tirar isso daqui, ó, eu vou encontrar exatamente o que eu quero, que é desde que é colocada à venda até quando ela atingiu a altura máxima. Então, como é que a gente faz isso? Ó? Primeiro passo é calcular o tempo desde que brota até que é colocada à venda. Então, vamos lá. Vamos atrás desse tempo aqui, ó. Eu quero primeiro o tempo desde que brota até a altura máxima. Vamos lá, desde que brota até a altura máxima. Então, altura máxima. Como é que eu calculo esse tempo aqui? Esse tempo, que eu vou chamar de T máximo, né? Ele vai ser o H, né? Quanto é o H? O H vai ser 40 centímetros. Então, olha só. Eu vou fazer com 40, que é a altura máxima, né, que ele vai atingir, vai ser igual a 5 vezes log de 2, log de T mais 1 na base 2. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que isolar o T mais 1. Então, esse 5 eu vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 40 dividido por 5, que dá 8.
Então vai ficar 8 é igual a log de 2 de t mais 1. Certo? Beleza. Agora, olha só. Para eu isolar o t mais 1, eu preciso entender a definição de log. Como é que é a definição de log? Vamos lá. Deixa eu botar na página em branco aqui para você entender a definição de log. A definição de log, ela me diz o seguinte, ó. Se eu tenho logaritmo de A na base de B, né? E se isso aqui for igual a um Y, o que eu tenho que fazer aqui? É o peteleco, né? Muita gente chama de peteleco. Esse B vai ficar embaixo do Y, vai jogar o Y lá para cima. Então, o meu A vai ser igual a B elevado a Y. Essa definição de log, e com essa definição eu mato quase todas as questões do Enem. Eu preciso disso daqui, isso aqui eu preciso saber, tá? Então, vamos lá. Vamos aplicar isso na questão lá, ó. O que eu tenho lá na questão? Olha aqui. Vamos aplicar isso na questão. O que vai acontecer aqui? Que é o seguinte, ó. Esse 2 vai ficar elevado a 8. Né? Então, o que eu vou ter aqui vai ser o seguinte, ó. 2 elevado a 8. Ó, esse 2 passou para lá e jogou o 8 para cima. Vai ser igual, o log sumiu. Vai ficar igual a t mais 1. Então, o tempo, esse tempo é o t máximo, né? Esqueci de botar aqui, ó. Vou botar o tm aqui, ó. T máximo de m. Então, esse t máximo aqui vai ser igual a 2 elevado a 8 menos 1. Certo? 2 elevado a 8 menos 1. Como é que eu faço isso aqui? 2 elevado a 8 menos 1. Vamos lá. Se eu tiver 2 elevado a 4, quanto vai dar 2 elevado a 4? Vai dar 16. Só que eu quero 2 elevado a 8, né? Então, 2 elevado a 8 é 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4, não é isso? Porque quando eu tenho isso daqui, eu repito a base e somo os expoentes. Isso aqui é igual a 2 elevado a 8. Tá? Então, 2 elevado a 4 é 16, né? Então, vai ficar 16 vezes 16. Vamos fazer essa continha aqui? Se você não tiver decorado ainda, você tem que fazer. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó. 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 6 mais 3, 9. E aqui eu boto 16. Somando, vai dar 6. 9 mais 6 dá 15. Vai 1. Isso vai dar 256. 256 menos 1, 255. 255, ó, é igual ao tempo desde que brota até que leva a temperatura máxima. Eu vou colocar aqui em cima esse tempo, ó. Esse tempo vai ser, então, esse total aqui vai ser 255. Certo? Agora, eu vou atrás do tempo desde que brota, o tempo desde que brota até quando é colocada a venda. Né? Como é que eu faço isso? Mesma coisa. Ele falou que quando ele foi colocado à venda, a altura era de 30 centímetros. 30 centímetros. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar na fórmula de novo. A altura, 30 centímetros. 30 é igual a 5 vezes log de 2. E agora esse t vai ser o t de venda. Então, eu vou botar tv mais 1. Certo? Aqui, ó, 30. Esse 5 eu passo para o outro lado, né? Vai ficar 30 sobre 5, que dá 6. 6 vai ser igual a log de 2 de t de venda mais 1. Da mesma forma que eu fiz com aqui nessa operação, né, que eu peguei o 2, joguei para o outro lado, dei um peteleco no 8, o 8 subiu, né, ficou em cima do 2, no expoente de 2, vou fazer aqui, ó, 2 elevado a 6 vai ser igual a tempo, esse TV aqui, mais 1. Certo? Então, esse meu TV vai ser igual a 2 elevado a 6 menos 1, que é igual... 2 elevado a 6 é o quê? É 2 elevado a 4, né? Vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 4 é 16, então eu fico 16 vezes 4.
Vamos fazer aqui, ó, 16 vezes 4 dá para fazer de cabeça, né? Tranquilo, né? 10 vezes 4, 40. E 4 vezes 6 dá 24. Então, eu vou ter aí 64, certo? Então, isso aqui foi 64. Para eu encontrar minha resposta, vai ser igual o quê? Opa, 64, né, vai ser 2 elevado a 6. Então, eu tenho que fazer 64 menos 1, que dá 63, certo? E aí, já de cara, eu vejo o seguinte, ó. Olhando as alternativas lá, eu já sei que isso daqui só pode dar 192, né? Porque quando eu fizer 5 menos 3, eu vou encontrar 2. Eu posso até marcar aqui. De qualquer maneira, vamos fazer a conta, porque o tempo que eu quero agora, que é esse tempo aqui, né? Deixa eu só preencher esse meu gráfico aqui para ficar bonito, né? Esse tempo, desde que brota até a altura máxima, é 63 dias. Aqui, 255 dias, né? E aí, o que acontece aqui, ó? O tempo que ele está pedindo na questão é igual a 255 menos 63. Isso daqui vai ser igual, fazendo a continha aqui, né? Vamos fazer aqui, ó, na tranquilidade, ó, 255 menos 63, ó. 5 menos 3 dá 2, né? 5 menos 6 pega emprestado. Teve que pegar emprestado, né? Ficou 15. 15 menos 6 dá 9. E esse 2 se transformou em 1 aqui, né? 192. Então aqui, 192 dias. Certo? Beleza? Então olha só. Depois de fazer essa questão aqui, eu tenho que perceber o seguinte, ó. Que o comando da questão foi essencial. Voltando lá à questão, ó. Você poderia errar essa questão se você não tivesse visto desde o tempo que foi colocado à venda. Mas a aplicação do logaritmo em si, aqui eu só usei a definição e tive que usar a mesma definição 2 vezes. E depois foram só cálculos matemáticos aqui que eu já estaria acostumado, né? Passei esse 5 para o outro lado. Meu objetivo é deixar o t isolado, né? Que é o que eu queria, uma variável. E aí a última coisa que eu tive que fazer aqui foi utilizar a definição de log, a penúltima, né, que a última foi essa subtração. Certo? Então, não tem tanto mistério assim nas questões de log. É isso que eu quero que você entenda. Agora é o seguinte, olha só. Eu quero que você perca totalmente esse medo de logaritmo. Eu fiz essa questão devagar aqui, uma questão que não era tão difícil assim. Agora, eu quero fazer com você a questão que talvez tenha sido considerada a questão de logaritmo mais difícil que caiu em todos os Enem aí, ó. Que assustou a galera aí, que deixou o pessoal sem cabelo. Estou sem cabelo, mas não foi por causa dessa questão não. Mas vamos fazer essa questãozinha aqui para a gente entender. Olha só, que questão foi essa aí, ó? Deixa eu colocar aqui, ó. Calma aí. Foi essa questãozinha aqui, ó. Essa questão aqui, ó. Certo? Você olha assim e já se assusta. Você vê esse gráfico maluco. No gráfico você vê que tem um log lá. Nas alternativas tem log e tem um monte de número doido. E aí você fica com medo. Olha só, uma coisa. Além de log, todo mundo tem medo de quando aparece um monte de letra ali. Que são as expressões literais ou quando o problema te dá umas letras, não dá número da letra, você fica totalmente perdido, você fica com medo. Mas olha só, se o problema te dá uma determinada letra, é para você considerar como aquilo um dado da questão. Não é para você, como é que eu posso dizer, ficar com medo de fazer aquilo ali. Você considera aquilo como se fosse um número dado. Vai ser até melhor para você que você não vai precisar fazer conta. Então vamos lá, olha só. Vamos lá no comando dessa questão aqui. Agora eu quero pontuar ponto a ponto. Pontuar ponto a ponto foi ótimo, né? Quero pontuar o que a questão está me trazendo aqui. Quando eu vou direto para o comando da questão, o comando vai direto ao ponto. O que o comando está me pedindo lá? O comando está me pedindo a expressão algébrica que determina a altura do vidro. Certo? Eu não sei do que se trata, não sei o que é a altura do vidro, não sei nem do que vidro ele está falando, mas vamos com calma. Vamos lá. Quando eu olho aqui as expressões algébricas, né, nas alternativas, então o primeiro passo
já foi dado. Então vamos lá. Vamos esmiuçar, vamos com calma. Então, do comando da questão, eu percebi que o que ele quer é a altura do vidro. Altura do vidro. E eu não sei que vidro é esse. Eu não sei que vidro é esse. Né? Eu vou ter que descobrir. Mas o segundo passo é justamente a associação. E agora dá para associar porque tem um gráfico gigante aqui, né? Então, olha só. Ele me disse no gráfico que o eixo Y, esse eixo Y aqui, que é o eixo vertical, eu não sei do que se trata, mas tem um Mzinho aqui. Isso aqui provavelmente está em metros. Tá? Isso aqui é metro. E aqui o eixo X também tem um entre parênteses aqui, que é M, provavelmente é em metro, a unidade de medida desses eixos. E aqui eu vejo essa curva aqui, que ele me diz quem é. Y igual a log de X. Certo? Agora, olha só que interessante. Nessa curva eu tenho a distância entre esses dois pontos aqui é H. Né? E a distância entre a distância em Y entre esses dois pontos aqui é H, e a distância em X entre esses dois pontos, ó, esse daqui de baixo, esse de cima, a distância em X dele é N. Tá? Agora, olha só. Ele também me deu esse pontinho 1 aqui. Esse ponto 1 não me interessa tanto, né? Não vai me dizer muito. Por quê? Quando eu boto aqui, por exemplo, quanto que vale o Y nesse ponto aqui? O Y vale 0. Na verdade, esse pontinho aqui, ele é o ponto 1,0. E se eu aplico na fórmula, o que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte, 1, que é o Y, é igual a log. O log de X quer dizer, na verdade, o Y é 0, né? Então aqui não é nenhum, aqui é 0, é igual a log de 1. Esse log, o que acontece? Quando não aparece nada aqui na base do log, aqui fica a base do log. Quando não aparece nada, eu considero 10. Então o que eu vou ter? Se eu pegar esse 10 e jogar para o outro lado, lembra da definição de log? O 10 vai para lá, jogo o 0 para cima. Então vai ficar 10 elevado a 0 é igual a 1. Isso é uma constatação. Então desse ponto aqui eu não tiro nada. Mas a gente pode trabalhar nesses outros dois pontos aqui, nesse pontinho aqui, e nesse pontinho aqui. Quem é esse ponto aqui? Na verdade, esse ponto eu não sei quanto é o X dele, porque eu não sei essa distância. Então, essa distância aqui eu vou chamar de D. Essa distânciazinha aqui, daqui até esse ponto, D. Se essa distância é D, quanto que vai valer esse ponto aqui, quanto que vai valer as coordenadas desse ponto? O X dele eu já sei que é D. Agora, o Y, eu não sei se isso aqui é simétrico, né? Ainda eu não sei se isso aqui subiu e desceu na mesma medida, né? Isso a gente vai ter que trabalhar olhando a questão, certo? Isso aqui é o que eu estou percebendo do gráfico até agora, tá bom? Então vamos lá. Já dei uma associada aqui no gráfico, agora vamos direto para o próximo passo, né? Que é a tradução. Então, do gráfico em si, né, da associação em si, o que eu pude observar? Associação. O que eu pude observar nesse gráfico aqui? Eu consegui observar uma coisa interessante, que foram as unidades de medida. Né? Eu imagino que seja isso, vou confirmar ainda no enunciado. E outra coisa que eu consegui perceber é os pontos, né? Percebi que, na verdade, existem dois pontos importantes. Pontos no gráfico. Mais o que? Eu consegui perceber, ele me deu a fórmula, né? a função daquele gráfico ali. A função representada por aquele gráfico. Então, olha só. Olha quantas informações eu estou adquirindo antes de passar para o próximo passo, que a gente vai passar agora, que é justamente a tradução. Então vamos lá, vamos atrás dessa tradução aqui. Um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva da equação y igual a log de x, conforme a figura. Então, olha aqui, ele está falando de vidro da porta dianteira. Então, não posso esquecer do comando da questão, que ele quer a expressão algébrica que determina a altura do vidro. Né? Então, vamos lá. A forma do vidro
foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h. Isso é importante, ó. O eixo x divida ao meio a altura h do vidro. E a base do vidro seja paralela ao eixo x. Obedecendo essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base em metros. Então está tudo em metros aqui. Então agora sim, se o x divide esse vidro aqui no meio, então olha só o que eu posso dizer. Ó. Posso dizer que esse ponto aqui vai ser quem? Não, primeiro vamos começar com esse pontinho aqui. Esse ponto aqui vai ser o D, que é o x dele. Essa medida é D. E o Y vai ser H. Esse aqui tudo é H, então vai ser H sobre 2, né? Isso daqui, ó, daqui até aqui, é H sobre 2. Então, o Y vai ser menos H sobre 2. E esse pontinho aqui? Qual vai ser as coordenadas desse ponto? Ó? Vai ser D mais N. Eu chego nele, ó. D mais N. Esse vai ser o X dele, esse pontinho aqui vermelho. D mais N, vírgula, H sobre 2, a altura dele. H sobre 2. Então, eu já tenho os dois pontos, certo? E agora? E agora, com esses dois pontos, eu faço o quê? Eu simplesmente jogo na expressão. Justamente nessa equação aqui, nessa função. Eu jogo na função. Então, olha só. Quanto que vale o y nesse pontinho aqui, ó? O y não vale menos h sobre 2? Então, eu posso escrever que menos h sobre 2, isso vai ser igual a... Aí eu jogo log de x. Então, vai ser log de d, que é essa distânciazinha aqui. E nesse outro ponto aqui, ó, eu já tenho que h sobre 2, h sobre 2, que é o y, vai ser igual a logaritmo, de d mais n, né? Que é o x. Ó, d mais n, como a gente tinha visto, é o x. Então vai ficar assim. Beleza? E agora, tendo visto tudo isso daí, o que eu posso fazer agora? Eu tenho duas expressões, não é isso? Eu tenho duas expressões aqui e agora eu tenho que chegar à conclusão. O que ele me pediu? Ele me pediu a altura do vidro. A altura do vidro nada mais é do que o H, que ele está me pedindo ali. Como é que eu chego? Como é que eu vou utilizar essas duas expressões aqui? Ó? Se você reparar aqui, é o seguinte. Eu quero H. Só que o N, ele me deu. Então, eu tenho duas equações aqui e duas incógnitas só. Né? Uma incógnita é o H, que é o que eu quero descobrir, e a outra é o D, que eu realmente não sei. O D foi um valor que eu dei ali. Só que o N, ele me deu na questão. A medida N é a base do vidro. Então, o que eu faço? Eu tenho que fazer uma relação entre as duas aqui. Ó. Repare bem que se eu multiplicar essa expressão aqui por menos 1, se eu pegar essa de cima aqui, ó, e multiplicar por menos 1, eu vou ficar com H sobre 2 igual a menos log, ficou apertado aqui, né? De D. Deixa eu jogar um pouquinho para lá. Calma aí. Isso aqui eu não preciso mais. Beleza. Então, ótimo. Então, aqui vai ficar log de D. Menos log de D. Beleza. Fiquei com isso, certo? Então, eu posso igualar essa primeira com essa segunda. Né? Quando eu igualo, o que eu obtenho aqui? Ó? Vou fazer um traço aqui. Vou igualar as duas. Eu vou ficar com log. Ó, vou ficar, na verdade, com menos log de D. Vai ser igual a log de D mais N. É isso que eu obtenho daqui quando eu igualo os dois. Porque eu fiz uma expressão que as duas ficam iguais. Né? Agora, olha só. Se eu tenho menos log de D, né? Aqui, e log de D mais N aqui eu tenho que utilizar uma propriedade muito importante de logaritmo, que é utilizada demais no Enem.
É uma propriedade da exponenciação. Olha aqui, ó. Olha o que acontece aqui. Propriedade do expoente. Olha aqui, ó. Se eu tiver isso daqui, deixa eu apagar esse negocinho aqui que eu nem sei como é que foi aparecer aqui direito. Ah, tá. Olha só que eu posso escrever aqui, ó. Essa propriedade aqui, ó. Log de A na base B elevado a x, isso daqui é igual a x vezes o log de A na base B. Certo? Olha aqui, ó. Esse x que estava no expoente, ele pode passar para frente multiplicando tudo. Então, no meu caso, imagine se eu tinha isso daqui, ó. Menos log de A na base B. Menos log de A na base B. Isso daqui eu posso escrever assim, ó. Isso aqui, né? Menos 1 vezes log de A na base B. Então, esse menos 1 ele pode passar para cima multiplicando. Isso aqui é igual a log de A na base B, onde esse A está elevado a menos 1. Certo? Porque se eu pegar esse menos 1 e passar para frente multiplicando, eu encontro exatamente isso. Então, voltando lá para a nossa questão. Opa, foi. O que acontece aqui, ó? Esse camarada daqui, ó. Eu posso escrever ele como? Posso escrever como log de D elevado a menos 1. Isso vai ser igual a log de D mais N. Certo? E agora eu tenho que trabalhar nisso daqui. Então deixa eu pegar uma folha em branco, né? Que aqui já está ficando carregado. Será que dá para trabalhar mais um pouquinho aqui? Dá. Vamos só fazer mais um passo aqui, ó. O que acontece? Eu tenho log dos dois lados, ó. Log de D elevado a menos 1 igual a log de D mais N. Os dois estão na base 10. Então, daqui eu posso escrever o seguinte, ó. Daqui eu posso escrever que log... Eu posso tirar os logs, né? Posso escrever que D elevado a menos 1 é igual a D mais N. Olha que interessante. Escrevi isso. Essa é a expressão que eu tinha que chegar aqui no final. Só que, olha só, como é que eu resolvo agora isso daqui? Agora vamos atrás disso aqui, ó. Porque agora, se você reparar bem, já acabou o log. Eu acabei de destruir o log todo já. Tudo que eu tinha que fazer do log se resumiu a isso daqui, ó. Como é que eu trabalho com isso daqui agora? É o seguinte. D elevado a menos 1, isso aqui é um expoente negativo. Isso daqui é igual a 1 sobre D de dado. 1 sobre D de dado é igual a D mais N. Saber essas propriedades aqui, saber tudo isso, trabalhar com isso é essencial para você atingir os 847 pontos em matemática, sem dúvida. Só que eu digo para você aprender tudo isso como? Fazendo exercícios, tá? Então, olha só, o que eu faço agora aqui, ó? Esse D que está aqui desse lado, eu não tenho que botar, eu tenho que tentar isolar ele de alguma forma. O que eu faço? Eu pego esse D, posso passar para o outro lado multiplicando. Né? Então vai ficar 1 é igual a D ao quadrado mais N vezes D. Lembra que eu sei quanto é o N? Eu sei quanto é o N, eu não sei quanto é o D. Então estou atrás do D, ó. Então vamos lá. D ao quadrado mais ND menos 1 é igual a 0. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Quem é o A dessa equação? Né? O A dessa equação que está multiplicando o D ao quadrado. Então aqui o A é igual a 1. O B é quem está multiplicando o D. Então o B é igual a N. E o C é o termo independente. C igual a menos 1. Para eu resolver isso daqui, o que eu faço? Eu utilizo aqui o Bhaskara, né? O famoso Bhaskara. Então vamos lá, vamos atrás. O delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então vai ficar N ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Então isso daqui vai ser igual a N ao quadrado mais 4. Né? Ficou menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Então o meu D, né? O D de dado, vai ser igual a menos B, que é menos N, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é N ao quadrado, mais 4. Tudo isso sobre 2A, que no caso é 2. Então eu acabei de descobrir meu D colocando o D em função de N.
Acabei de colocar o D em função de N. Só que olha só, o que ele está me pedindo na questão? Ele não está me pedindo o H? Ele está me pedindo o H. E eu já tinha encontrado uma expressão para o H, certo? Onde que estava essa expressão para o H? Vamos voltar lá na questão. Ó. Eu encontrei uma expressão para H, H sobre 2 aqui. Ó. H sobre 2 é igual a log de D mais N. Né? Então vamos escrever lá na nossa folha. Ó. H sobre 2, que eu tinha descoberto, né? É igual a logaritmo de D mais N. Eu quero o H, então vamos atrás do H. O que eu faço? Ó? Dessa equação aqui, ó, que eu já tinha descoberto, né? Pelos pontos do gráfico, eu pego isso daqui e descubro o meu H a partir daqui. Ó. H vai ser igual a 2 vezes, pego esse 2 e passo para lá multiplicando, o logaritmo de D mais N. Tá? 2 vezes o logaritmo de D mais N. Olha só, eu quero H. E o D eu acabei de encontrar ali. Então, H vai ser igual a 2 vezes o logaritmo de D. Em vez de escrever D, eu vou colocar o valor de D lá. O logaritmo de N menos N, mais ou menos a raiz quadrada de N ao quadrado mais 4, tudo isso sobre 2 mais N. Esse aqui é o meu H, tá? Agora, olha só. O que eu posso fazer com isso daqui, ó? Eu tenho que dar uma olhada nas alternativas lá, né? Tem que dar uma olhada nas alternativas. Mas olha só, aqui eu já posso trabalhar. Ó. Eu ainda posso trabalhar aqui. O que acontece aqui, ó? Eu tenho sobre N. Como é que eu faço para somar isso daqui? Porque eu tenho menos N aqui. Se eu botar, eu tenho que fazer o MC, né? Então eu tenho que lembrar que esse N é a mesma coisa que eu colocar N sobre 1. Fazendo o MC entre os dois aqui, ó. Esse cara aqui fica 1, né? E aqui fica 2. Então isso aqui tudo eu posso escrever como H igual a 2 vezes o log de menos N mais ou menos a raiz quadrada de N ao quadrado mais 4 mais 2N, tudo isso sobre 2. 2N menos N dá N. Então, agora sim, concluindo, o meu H vai ser igual a 2 vezes o log de 2N menos N dá N, N mais ou menos raiz quadrada de N ao quadrado mais 4 sobre 2. Vamos ver se a gente encontra isso daqui nas alternativas lá, né? Deixa eu pegar esse camarada daqui e jogar lá perto das alternativas para a gente ver se a gente encontra. Vamos lá. Vamos comparar esse daqui, ó, com uma dessas alternativas aqui. Vamos ver se a gente encontra ali. Então, olha só. 2 log de mais ou menos 2 vezes o log de mais ou menos raiz quadrada de N ao quadrado mais 4 sobre 2. Olha só que interessante agora. Raiz quadrada de N ao quadrado mais 4. Se eu tivesse raiz quadrada de N ao quadrado, daria N. Certo? Então, N menos N já daria 0. Só que esse valor aqui ainda é maior que N. Né? Esse valor aqui, raiz quadrada, N ao quadrado mais 4, raiz quadrada de N ao quadrado mais 4 vai dar um valor maior que N. E se esse valor for negativo, eu vou encontrar um valor negativo para H. Só que H é a altura. É uma medida. Uma medida não pode ser negativo. Então é N, isso aqui vai ser N mais. Só o mais que me interessa. E com isso, vamos lá, vamos ver se a gente encontra aqui, ó. N mais N ao quadrado, raiz de N ao quadrado mais 4 sobre 2. Só que tem que ter o 2, né? Então só pode ser a letra E de elefante nessa resposta. Certo? Não tem mais erro nessa questão. E aí? Complexa, né? Na verdade, não é complexa, é trabalhosa. Um tipo dessa questão na prova,
Eu digo que você não vai fazer, você vai fazer, só que você vai deixar ela por último. Conforme você pega a prática, você vai fazendo esse tipo de questão cada vez mais rápido. Só que o que eu utilizei aqui de logaritmo? Se você parar para pensar, eu utilizei apenas duas coisas, duas informações de logaritmo. A própria definição de logaritmo e uma das propriedades, que é a propriedade do expoente. Que o expoente, quando eu tenho alguém lá dentro do logaritmo elevado a algum expoente, esse expoente passa para frente multiplicando. Só essas duas coisas que eu utilizei sobre logaritmo, mais nada. Tá? Então, olha só, a questão assusta, mas não é por causa de logaritmo, certo? Eu comecei a questão fazendo o quê? Pegando os pontos e pegando a equação que ele me deu e colocando os pontos ali dentro. Isso daí, você trabalhar com esse conjunto de coisas é essencial para você que quer atingir os 847 pontos em matemática. Então, o que você tem que fazer? Fazer questões. É nas questões que estão o segredo para você conseguir isso sem se preocupar com a teoria. Quanto mais questões você fizer, você vai pegando uma base sólida, uma base teórica sólida, sem precisar se preocupar, sem começar a colocar no centro do seu estudo a teoria. Tá bom? Então, esse vídeo fica por aqui, né? Eu fiz duas questões. Essa questão aqui foi a questão mais complexa de logaritmo que eu vi na prova do Enem. Então, não é para você se preocupar com logaritmo. Se você conseguir entender essa questão aqui e fazer, você vai conseguir fazer você pode conseguir fazer qualquer outra questão de logaritmo. Lógico que cada questão ela traz um aspecto diferente de logaritmo, mas nada tão complexo que você não consiga resolver e atingir os 847 pontos em matemática no Enem sem se preocupar com a teoria. Certo? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Continuem estudando.